Olá, pessoal! Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Seminário TCC 1. Mas antes, eu gostaria de recapitular com vocês alguns tópicos importantes da aula passada. Na aula anterior, nós discutimos 3 pontos fundamentais: o que é pesquisa científica, a diferença entre senso comum e conhecimento científico e a estrutura básica de um projeto de pesquisa. Primeiro, nós vimos que pesquisa científica é um processo sistemático de produção de conhecimento, ou seja, não se trata apenas de observar algo e tirar as conclusões rápidas. A pesquisa exige organização, método, coleta de dados e fundamentação teórica. Depois, eu apresentei a vocês a diferença entre senso comum e conhecimento científico. O senso comum nasce das experiências do cotidiano e das percepções das pessoas. Já o conhecimento científico, ele busca ir além dessas percepções, investigando os fenômenos de uma forma estruturada e com base em evidências. E também vimos que muitas situações do cotidiano escolar, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, participação dos alunos, ou até mesmo a relação da escola com a família, podem se transformar em objetos de investigação científica quando nós formulamos perguntas claras e investigáveis. E por fim, eu mostrei a vocês rapidamente a estrutura básica de um projeto de pesquisa, que é o documento onde nós organizamos o planejamento da nossa investigação. Esse projeto, ele vai incluir os seguintes elementos: os elementos pré-textuais, a introdução, que apresenta o tema, contextualiza o leitor, a justificativa, que explica por que a pesquisa é relevante, o problema de pesquisa, que é a pergunta central que vai orientar todo o estudo, a hipótese, que é uma possível resposta provisória para o problema, objetivos geral e específicos, o referencial teórico, que é a base conceitual da pesquisa, a metodologia, que explica como a pesquisa será realizada, o cronograma, que apresenta a organização das etapas no tempo, o orçamento, que indica possíveis custos de pesquisa, e as referências bibliográficas, que são os autores utilizados na escrita do seu trabalho. Ou seja, na aula anterior, nós entendemos o que é pesquisa científica e como ela se organiza. Hoje, nós daremos um passo importante e iniciaremos de fato a construção do projeto de pesquisa. O objetivo final da disciplina é que no final do semestre, cada um tenha elaborado o seu projeto de pesquisa. E é importante esclarecer que nesse momento a pesquisa não será executada, não terá coleta de dados nem análise de resultados. O foco agora é planejar, ou seja, definir o problema de pesquisa, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, que vão poder orientar a realização desse estudo no futuro. Para isso, vamos começar com a delimitação do tema da pesquisa. O tema é um assunto geral sobre qual a pesquisa é desenvolvida. Ele indica a área de interesse do pesquisador e o campo em que o estudo está inserido. Em outras palavras, o tema representa o território do conhecimento em que a pesquisa irá se situar. É a partir dele que o estudante define qual aspecto da realidade educacional ele deseja compreender, analisar ou discutir. O tema não é ainda a pergunta da pesquisa, nem o objetivo. Ele fundamenta como um ponto de partida, que vai orientar o caminho da investigação. Por exemplo, um estudante que se interessa por questões relacionadas à aprendizagem pode escolher como tema a alfabetização. Um outro pode ter interesse na relação entre tecnologia e ensino, escolhendo como tema tecnologias na educação. Outro pode se interessar sobre discussões no âmbito da educação inclusiva. Percebam que nesse momento o tema ainda aparece de forma bastante ampla, geral. Ele indica o campo de interesse do pesquisador, mas ainda não define exatamente qual situação será investigada, em qual contexto, com qual grupo de estudantes. Por esse motivo, após escolher o tema, é necessário realizar um processo de delimitação, tornando esse assunto mais específico e adequado para uma pesquisa acadêmica. Quando um estudante inicia o planejamento do TCC, é muito comum que ele comece com um tema muito amplo, por exemplo, educação, ou tecnologia na educação, ou inclusão escolar. Todos esses temas são importantes. No entanto, eles ainda são grandes demais para uma pesquisa de TCC. Um trabalho de conclusão de curso precisa investigar uma situação específica, situada em um contexto delimitado. Por isso, o primeiro passo, após escolher o tema, é afunilar esse assunto, tornando cada vez mais específico. Vamos observar alguns exemplos como esse processo acontece, para vocês entenderem. Imagina que um estudante diga: eu quero pesquisar alfabetização.
Esse é um tema relevante dentro da área de educação, mas ainda é muito amplo para orientar uma pesquisa. Então, vamos começar a delimitar esse tema. Alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Estratégias de alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Percebam o que aconteceu nesse processo? O tema ele foi ficando cada vez mais específico. Agora já existe um nível de ensino definido, um conteúdo específico, e isso torna o tema mais claro e mais pesquisável. Vamos observar um outro caso. Um estudante começa dizendo: eu quero pesquisar inclusão. Novamente, é um tema muito importante, mas ainda amplo demais. Então, iniciamos o processo da delimitação. Educação inclusiva, inclusão no ensino fundamental, inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista, práticas pedagógicas para estudantes com TEA no terceiro ano do ensino fundamental. Agora, o tema já apresenta um grupo específico de estudantes, um contexto escolar e um recorte pedagógico. Isso permite que a pesquisa seja planejada de forma mais clara. Vamos observar mais um exemplo para vocês entenderem. Um estudante pode dizer: eu quero pesquisar tecnologia na educação. Nesse caso, estamos diante apenas de um campo de interesse. Então, começamos a especificar: tecnologia na educação, uso de tecnologias digitais na escola, uso de tablets no ensino fundamental, uso de aplicativos de leitura no quarto ano do ensino fundamental. Perceba o movimento? O tema ele deixa de ser amplo e genérico e passa a ser algo delimitado e investigável. E é exatamente essa a função da delimitação temática: transformar um interesse geral em um recorte específico da pesquisa, que possa ser investigado de forma organizada dentro de um trabalho de conclusão de curso. Antes de avançarmos para o próximo elemento do projeto de pesquisa, eu gostaria que vocês anotassem a primeira tarefa relacionada à construção do TCC de vocês. A primeira tarefa será definir o tema da pesquisa que vocês irão realizar, já realizando esse processo de delimitação que discutimos agora. Ou seja, vocês devem entregar um tema, mas não um tema amplo, como educação, inclusão, tecnologia na educação. A proposta é que vocês tentem afunilar esse tema. Não é necessário que esse tema esteja totalmente perfeito nesse momento. O objetivo é que vocês iniciem esse processo de reflexão e entreguem uma primeira proposta de um tema delimitado. Essa será uma das atividades que vocês terão que desenvolver nos próximos dias, e ela servirá de ponto de partida para as próximas etapas do projeto de pesquisa de vocês. Na sequência, nós vamos avançar para um outro elemento fundamental do projeto: o problema de pesquisa, que é a pergunta central que irá orientar todo o estudo. Depois de definir o tema, surge a próxima pergunta: qual é exatamente o problema de pesquisa? O problema é a pergunta central que orienta todo o estudo. Uma pesquisa científica não começa com uma resposta pronta. Ela começa com uma pergunta bem formulada. E essa pergunta ela precisa ser clara, específica e investigável. Vamos observar alguns exemplos. Vamos imaginar que o tema delimitado de uma pesquisa seja uso de jogos na alfabetização. Um erro comum é transformar isso em um título afirmativo, como a importância dos jogos na alfabetização. Isso não é exatamente um problema de pesquisa, porque já parte de uma conclusão. Uma formulação mais adequada seria algo como o uso de jogos pedagógicos influencia o processo de alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Agora, existe uma pergunta investigável, ou seja, um problema de pesquisa. Vamos para um outro exemplo. Vamos imaginar que o tema delimitado de uma pesquisa seja inclusão de estudantes com deficiência visual. Um problema mal formulado seria: a educação inclusiva funciona? Percebam que essa pergunta é ampla demais. Uma pergunta mais adequada seria: quais estratégias pedagógicas têm sido utilizadas para promover a inclusão de estudantes com deficiência visual no terceiro ano do ensino fundamental? Agora existe um foco claro de investigação. Outro exemplo de pesquisa, cujo tema seria a participação da família na escola. Uma formulação fraca seria: a família participa da escola? Essa pergunta é muito genérica. Uma formulação mais adequada seria: quais fatores dificultam a participação das famílias nas reuniões escolares em uma escola pública municipal? Agora existe um problema concreto a ser investigado.
Perceba algo importante. Um bom problema de pesquisa, ele precisa atender a alguns critérios. Ele precisa apresentar clareza, ou seja, a pergunta deve ser fácil de compreender. Ele precisa apresentar delimitação, isso é, o contexto precisa estar definido. Tem que ter viabilidade, então a pesquisa precisa ser possível de ser realizada. Precisa ter relevância, ou seja, o tema deve contribuir para a área de educação. Possibilidade de investigação empírica, ou seja, deve ser possível coletar os dados. Sem esses elementos, o projeto se torna difícil de executar. Existe ainda uma dúvida muito comum quando os estudantes começam a planejar uma pesquisa. Muitas vezes os alunos que fazem pesquisa, eles entendem que isso significa ir até a escola e realizar alguma intervenção, como ensinar algo, aplicar um projeto, resolver diretamente um problema. Mas na maioria das pesquisas acadêmicas, especialmente um TCC, o objetivo não é intervir, e sim compreender um fenômeno. Ou seja, a pergunta central da pesquisa não é o que eu vou fazer na escola. A pergunta principal é o que eu quero descobrir. Vamos pensar um exemplo. Imagine que um estudante se interessa por educação ambiental. Um pensamento inicial poderia ser: eu vou fazer uma pesquisa ensinando educação ambiental para os alunos. Mas isso ainda não é exatamente um problema de pesquisa. A pesquisa ela precisa partir de uma pergunta investigativa. Por exemplo, como estudantes do 5º ano compreendem o conceito de preservação ambiental? Ou então, quais práticas de educação ambiental são desenvolvidas em uma escola municipal? Ou ainda, que percepções os professores têm sobre o ensino de educação ambiental nos anos iniciais? Percebam a diferença. No primeiro caso, o estudante está pensando em realizar uma ação. No segundo caso, a pesquisa busca compreender, analisar ou investigar uma realidade. Isso não significa, claro, que pesquisas com intervenção não existam. Elas existem. Porém, mesmo nesses casos, a intervenção também precisa estar acompanhada de uma pergunta investigativa clara. Por isso, quando vocês estiverem pensando no problema de pesquisa, vale sempre se perguntar: o que exatamente eu quero compreender, investigar, o que eu quero descobrir sobre essa realidade educacional? Essa pergunta, ela ajuda a transformar o interesse geral em um problema científico bem formulado. E aí, antes de avançarmos para o próximo elemento do projeto de pesquisa, eu gostaria que vocês anotassem a segunda tarefa relacionada à construção do TCC de vocês. Depois de definir o tema e realizar o processo de delimitação, o próximo passo será formular o problema de pesquisa. Ou seja, vocês deverão transformar o tema escolhido em uma pergunta clara, específica e investigável, que expresse aquilo que vocês desejam compreender ou pesquisar por meio da pesquisa. Lembre-se, a pesquisa científica começa com uma pergunta bem formulada. Portanto, essa etapa ela é muito importante, porque o problema de pesquisa será o elemento que irá orientar todas as outras partes do projeto. Assim como no caso do tema, não é necessário que o problema esteja totalmente perfeito nesse primeiro momento, mas o objetivo é que vocês iniciem esse processo de construção e apresentem uma primeira formulação da pergunta de pesquisa. Essa será mais uma atividade que vocês deverão desenvolver nos próximos dias e que vai servir como base para nós avançarmos nas próximas etapas do projeto. E é justamente a partir do problema de pesquisa que nós chegamos ao elemento do projeto que nós vamos ver agora, a hipótese da pesquisa. Depois de formular o problema de pesquisa, surge a próxima etapa, a hipótese. A hipótese, ela é uma resposta provisória para o problema. Ela representa uma suposição inicial, que será confirmada ou não durante a pesquisa. Vamos observar alguns exemplos para vocês entenderem. Imagine que eu tenho o seguinte problema. Como o uso de jogos pedagógicos influencia o processo de alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental? Uma hipótese possível seria que o uso sistemático de jogos pedagógicos favorece o reconhecimento de letras, de sílabas no processo de alfabetização. Significa que essa é necessariamente a resposta que vai ser encontrada? Não. Isso porque a hipótese, ela representa a aposta do pesquisador, ou seja, o resultado que ele acredita no início da pesquisa que ele irá encontrar. Um outro exemplo. Quais estratégias pedagógicas promovem a inclusão de estudantes com deficiência visual no 3º ano? Uma hipótese poderia ser: o uso de materiais pedagógicos táteis e recursos de audiodescrição vão favorecer a participação de estudantes com deficiência visual nas atividades de sala de aula.
Ou então, uma outra hipótese. Estratégias pedagógicas baseadas em recursos multissensoriais favorecem a inclusão de estudantes com deficiência visual no contexto da sala de aula. Novamente, a hipótese ela é a aposta do pesquisador. É a resposta que vocês acreditam que encontrarão no final da pesquisa. Mas percebam algo importante. A hipótese não precisa estar correta. Ela é apenas uma possível explicação inicial, que será analisada durante a pesquisa. Os dados coletados, no futuro, eles vão poder confirmar, refutar ou modificar essa hipótese. E aí agora nós chegamos num ponto importante. A atividade dessa aula será justamente começar a construir o projeto de pesquisa de vocês. Cada estudante deverá elaborar 3 elementos iniciais do projeto. O tema da pesquisa, com a sua delimitação, como eu já falei, o problema de pesquisa e uma hipótese inicial. Para ajudar vocês nessa tarefa, eu vou disponibilizar alguns exemplos e orientações no material da disciplina. E esses exemplos, eles vão servir como referência para que vocês possam estruturar as primeiras ideias do trabalho de vocês. Não precisam se preocupar em ter um projeto perfeito nesse momento. O objetivo é começar a organizar o pensamento investigativo. Depois dessa etapa, vocês irão avançar na construção do projeto com a professora Jamila. Na disciplina de oficina de projetos de iniciação científica e tecnológica, ela irá trabalhar com vocês os objetivos da pesquisa, ou seja, aquilo que o estudo pretende alcançar. Depois dessa etapa, nós voltamos aqui no seminário TCC1 para discutir justificativa da pesquisa. Ou seja, vamos aprender a explicar por que aquela pesquisa é importante para a área de educação. Então, recapitulando, hoje nós trabalhamos 3 elementos fundamentais do início de qualquer projeto de pesquisa. Como delimitar um tema, como formular um problema de pesquisa e como construir uma hipótese inicial. Esses 3 elementos são a base de toda investigação científica, porque, como nós vimos na aula anterior, toda pesquisa começa com uma boa pergunta. E é exatamente isso que vocês começam a construir agora. Bom trabalho, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!